Nós seguimos nesse mês de março, esse tempo que nós intitulamos E Eles Permaneciam Juntos, uma sequência aí daquilo que a gente começou a acompanhar e ver a partir do mês de fevereiro, um olhar para Atos dentro de muitas ideias e destaques que a gente, de uma maneira muito rica, podemos aproveitar, observando, caminhando com a palavra de Deus. Em fevereiro nós olhamos especificamente para Atos 2 e o que levou àquele momento, aquele acontecimento, mas a partir de março nós estamos observando o prosseguir daquela primeira igreja, igreja primitiva, uma igreja que era piedosa, uma igreja que era muito boa, uma igreja que tinha, na qual havia muitas coisas preciosas acontecendo, mas nem por isso deixava de ter os seus desafios, nem por isso ela deixava de ter as suas dificuldades a serem enfrentadas, atravessadas, quer para dentro, quer dentro dos seus domínios, das suas dependências, quer também naquilo que dizia a respeito a acontecer para fora. Então nós temos olhado para Atos e temos prestado atenção nessa igreja. E temos aí observado porque ela certamente ela tem muito o que falar, o que ilustrar, o que comunicar para nós. Nessa nossa caminhada de março, primeiro domingo a gente olhou Atos 3 e refletimos um pouco acerca dessa igreja que está vivendo algo muito especial, mas é algo que toca, é algo que tem a ver, é algo que vai na direção do mundo da qual ela está inserida também. Não é uma igreja que está bolhada, uma igreja que está voltada para dentro, sem se importar com o que está acontecendo lá fora, mas muito pelo contrário. É uma igreja que tem acesso, ela está atenta e ela abençoa tanto dentro quanto fora também. Aqueles que estão no seu caminho, no seu entorno, no seu percurso, é uma igreja que é alcançada. E assim, uma igreja que cumpriu seu papel, sua missão, tanto nos seus domínios internos, mas também para todos aqui que se achegavam a ela. Já no domingo passado, nós olhamos para Atos 4 e 5 e a gente viu que esse exercício de comprometimento, de piedade, de dedicação da igreja, ele levou àquilo que a palavra de Deus nos conta e nos demonstra que há um momento de perseguição, não é verdade? A gente vê que a igreja começa a ser perseguida a partir da sua liderança e os apóstolos, os líderes da igreja, eles reagem com firmeza àquele momento. Eles se posicionam de uma forma muito clara. E o que acontece nesse resultado todo é que a igreja vive um momento de piedade e fervor, do qual se desencadeiam outros acontecimentos, sim, não é? Mas a gente vê que, enfim, a partir disso, a gente vê que Deus está ali presente, manifestando nessa igreja por meio do seu Espírito, Espírito Santo. Nós vemos que existe o zelo do Senhor, a ação de Deus, o cuidado, e tudo isso vai gerar temor naquela comunidade. Temor que é algo que nos vincula, nos envolve, nos amarra cada vez mais a Deus. Hoje nós vamos seguir olhando a partir do capítulo 5, e nós vamos perceber a partir do capítulo 5 de Atos, você já pode aí começar a abrir sua Bíblia, e celular, enfim, a gente vai ver que esse ciclo, na verdade, que aconteceu entre Atos 3 e 5, ele vai se repetir, ele vai voltar a acontecer, tá? A gente vê o quê? Que em Atos 5, sequente aí o evento, ao episódio de Ananias e Safira, a gente vê que muitas pessoas começam a ser abençoadas pelo ministério da igreja e dos apóstolos. Pessoas que estavam dentro da igreja são muito contempladas por tudo isso que está acontecendo, mas não só os de dentro, porque muito mais gente começa mais e mais a ser arrebanhada e somada a esse momento aqui que está acontecendo. Dentro e fora da igreja, isso permanece a acontecer. E uma vez que a igreja segue marcando o seu tempo e o seu momento, na medida em que a igreja segue causando esse impacto de uma forma tão poderosa, mais uma vez a gente vai ver outros lances de perseguição acontecendo. Porque a gente deve se lembrar que perseguição não é um capítulo particular do que está acontecendo aqui em Atos. Jesus sofreu muitos lances de perseguição no seu ministério, na sua caminhada. Não é verdade? E os apóstolos, eles começam a ter esses episódios, esses capítulos de perseguição.
aos quais eles, aqui mais uma vez, aqui capítulo 5, a gente vai ver, eles reagem com firmeza quando perseguidos. E em resposta a esse permanecer firmes deles, juntos, quer a igreja no suporte, quer os apóstolos se posicionando, a gente vai ver que Deus opera e opera poderosamente naquele contexto. Mas a gente percebe esse ciclo se desenrolando em que a igreja cumpre o seu papel, a sua função, perseguição se desencadeia, mas apesar da perseguição, vitória chega para a igreja. Os servos do Senhor, os discípulos, eles são vitoriosos, muito apesar de terem que enfrentar as perseguições que são instaladas conforme esses movimentos que vão acontecendo aqui. E hoje nós vamos pensar um pouco sobre uma postura clara que os apóstolos tinham em meio a todo esse transcorrer, em meio a esses ciclos que estão acontecendo, em meio a esse viver do mesmo que Jesus viveu, que os apóstolos agora estão vivendo. Nós vemos uma postura nos apóstolos, vemos que uma igreja está fiel, mas vive problemas. Os apóstolos humanos que eram, eles poderiam, diante de tanta pressão, eles poderiam ter fraquejado. Aliás, a gente até viu que em outros momentos anteriores eles fraquejaram, não é verdade? Mas não, aqui eles, apesar de serem humanamente, vamos dizer assim, tentados a isso, eles resistem, eles têm uma atitude exemplar. E é isso que nós vamos observar nessa nossa observação de hoje. Então, aí na sua Bíblia, nós vamos ler Atos 4, vamos ler os versículos 18 a 22, Bíblia ou celular, lerei aqui na NVI, Atos 4, versículos 18 a 22, acompanhem comigo, por favor. Nós vamos ler dois trechinhos curtos, mas muito paralelos. E se lembrando que um diz respeito a um momento e a outro, mas a mesma coisa está acontecendo. Os apóstolos estão sendo perseguidos. E diante dessa perseguição, eles são chamados pelo Sinédrio. E são esses dois trechos que nós vamos ler. Acompanhem comigo Atos 4, 18 a 22, que vai dizer assim: Então, chamando-os novamente aqui os membros do Sinédrio, eles ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Os membros do Sinédrio ordenam aos apóstolos, aos líderes ali, que eles não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: Julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois nós, quanto a nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Olhei um pouco para frente aí, a página seguinte, Atos 5, nós vamos ler os versículos 27 a 29. Acompanhem comigo. Atos 5, 27 a 29. Tendo levado os apóstolos, mais uma vez os membros do Sinédrio, apresentaram-nos para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: Olha, nós demos ordens expressas para vocês que não ensinassem neste nome. As ordens expressas são as que nós acabamos de ler lá atrás. Todavia vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. A resposta de Pedro é mais ou menos assim: ainda que vocês tenham ordenado, o nosso compromisso de obediência, o nosso proceder vai na conformidade, na obediência a Deus e não naquilo que vocês pediram para a gente ou não fazer. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez nesse instante. Senhor, estamos aqui para mais um tempo com a Tua Palavra. E obrigado porque o Senhor nos deixou ela que é guia, ela que é nossa referência para a nossa conduta, para o nosso ensino, para o nosso aprendizado,
para a nossa instrução. A Tua palavra que é revelação do Senhor, que registra, ó Pai, nessa revelação, as palavras e os ensinos de Jesus para as nossas vidas, inclusive. Nós estamos aqui para tudo isso nessa noite e que ela seja de edificação nas nossas vidas que aqui estamos. Que o Espírito fale a todos nós e nós sejamos, ó Pai, ouvidos muito abertos a tudo aquilo que o Senhor queira nos dizer, nos mostrar e nos edificar nessa noite. É assim que nós oramos, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, nós vimos então 2 trechos muito curtos que falam um momento, após um momento em que perseguição está acontecendo, após todo aquele episódio em que um homem foi curado. E depois, na sequência de muita coisa que aconteceu, nós vimos na semana passada, os apóstolos, eles estão vivendo o ministério, vivendo o propósito, a missão que Jesus deixou para eles, e mais uma vez eles são chamados. E aqui, o segundo trecho que lemos aqui diz respeito a essa segunda chamada, do qual eles são inquiridos por esses membros do Sinédrio, do qual nós vimos também na semana passada. Não é? Algo que a gente vê aqui de uma maneira muito profunda é que os apóstolos, que estão vivendo todo esse momento magnífico com a Igreja de Jesus, eles estão muito focados, eles estão muito dedicados, eles estão com muita atenção. Isso hoje, para nossos dias, isso é um pouco desafiador, porque nós somos num mundo multissensorial. É muita informação, é muito volume de coisa ao mesmo tempo, e o foco é uma dificuldade, muitas vezes para alguns um pouco mais, mas no geral isso sempre é um desafio para nós. Mas os apóstolos, depois de toda a soma de desacertos que eles tiveram no passado, agora eles estão muito focados desde aquele começo em que eles passaram um tempo com Jesus. A gente viu no começo do mês de fevereiro. E o foco deles é ensinar e falar sobre Jesus. Ensinar e falar sobre o nome de Jesus. Perceba, irmãos, a igreja estava vivendo um momento de comunhão muito profundo e muito maravilhoso? Estava. Mas não era o foco deles. Isso era uma consequência. A igreja estava experimentando muitos sinais e maravilhas acontecendo nessa época e temporada aqui? Sim, estava, mas não era o foco deles, não era a busca deles. Eles não estavam objetivados em buscar por sinais, maravilhas, milagres e feitos. Isso era uma pura consequência da manifestação do Espírito Santo em meio a tudo aquilo que eles estavam vivendo ali. Mas o grande foco que eles estavam vivendo aqui em Atos, os apóstolos, era o foco de ensinar e falar sobre Jesus. Porque é isso que nós vamos ver acontecer aqui o tempo todo, nesses primeiros capítulos, por meio dos sermões que eles pregam. Eles não perdem a oportunidade de pregar, falar e ensinar sobre o nome de Jesus. Repare, Atos 2. Acontece a vinda do Espírito Santo e aquilo é avassalador, é inusitado, aquilo mexe com todo mundo que ali está. E muitos que ali estão falando assim, está acontecendo alguma coisa muito esquisita, esse pessoal deve estar bêbado. Eles vêm se pronunciar e dizer, não é isso que está acontecendo, mas nós vamos explicar o que está acontecendo aqui. E em cima disso eles aproveitam essa deixa, eles não só explicam o que está acontecendo aqui, mas eles pregam, eles falam e ensinam sobre Jesus. Começa com um evento miraculoso acontecendo, mas eles usam essa oportunidade para falar sobre Jesus. Atos 2. Atos 3, eles estão indo para orar para a igreja, momento de devoção. No caminho encontram com um homem, uma cura acontece. Esse homem que é curado os acompanha até a igreja, chega lá, todos ficam maravilhados, porque todo mundo viu aquele milagre acontecer de uma forma direta ou indireta. Todo mundo conhecia aquele homem. Ele fazia parte ali daquele entorno, daquele dia a dia daqueles que ali frequentavam. E quando todo mundo fica muito chacoalhado com isso, sabe o que os apóstolos mais uma vez eles fazem? Quando isso vira o grande assunto, eles pegam esse grande assunto e mais uma vez eles se dedicam a pregar e ensinar sobre o nome de Jesus. Sobre o Jesus que tinha sido rejeitado. Sobre o Jesus que
para os quais eles tinham pedido para que fosse crucificado nos dias anteriores. De um episódio de cura, os apóstolos usam aquela deixa para pregar e falar sobre Jesus. Atos 4, eles são chamados diante do Sinédrio para prestar declarações, vamos dizer assim. Eles vão lá prestar declarações. Mas na medida em que eles estão lá para prestar declarações, eles aproveitam aquela deixa e eles vêm pregar e falar sobre Jesus mais uma vez, novamente. Eles não perdem a oportunidade e eles vêm falar sobre Jesus mais uma vez. Atos 5 é um evento mais pontual, mas eles são chamados ao Sinédrio e de novo eles vêm falar sobre Jesus. Na sequência a gente vai ver Atos 7, envolve Estevão, mas eles vão falar sobre Jesus. Eles estão muito focados, meus irmãos, em falar sobre Jesus. Esse era o foco daqueles discípulos ali. Por mais que outras coisas maravilhosas, estupendas estivessem acontecendo naqueles dias, naquele momento, o foco, aquilo que eles estavam objetivados em fazer era falar e ensinar sobre Jesus. Esse é o fato. E uma vez que eles estão nesse foco, eles passam a sofrer perseguição. Isso aqui, meus irmãos, não é uma novidade, não era uma novidade para eles. Por quê? Porque o que eles passam a experimentar agora é exatamente aquilo ao qual Jesus tinha experimentado. E essa dinâmica precisa sempre estar bem clara para a gente. Jesus, o Mestre, ele abençoou muitas pessoas com sinais, prodígios e maravilhas. Jesus, ele viveu um ambiente de comunhão com os discípulos. Mas o foco de Jesus estando aqui, enquanto não chegava o culminar da cruz do Calvário, o foco dele era trazer e implementar o reino de Deus. E enquanto ele fazia isso de uma forma que confrontava muitas expectativas, a visão da época de muita gente, Jesus foi perseguido. Então, se Jesus foi perseguido, os apóstolos agora estão sendo perseguidos. A gente deve se lembrar também por que os apóstolos estavam muito focados em falar e ensinar sobre Jesus. Os apóstolos estavam muito focados em falar e ensinar sobre Jesus porque Jesus falou, façam isso. Como se Jesus dissesse assim, gente, não se desatentem agora mais do foco. O foco de vocês é falar e ensinar. E isso a gente vê de uma maneira muito clara naquela tão conhecida passagem da chamada Grande Comissão, Mateus 28, versículo 20. Jesus vai e fala, olha, vão, preguem o evangelho, né? Marcos 16, 15 também, preguem o evangelho a toda criatura, nós vamos ver Jesus dizendo. Jesus vai dizer, vão e façam discípulos, ensinando as obedecer as minhas palavras. Os discípulos, eles estão vivendo essa intensidade, esse direcionamento sobre o que fazer naquele momento, porque eles estavam totalmente obedientes a Jesus. E eles estavam vivendo isso e Jesus falou, vão e façam isso. E Jesus também tinha avisado, olha, mas eu já aviso, vocês vão passar pelas mesmas coisas que eu estou passando aqui. Jesus avisou eles. Segunda parte de João 15, depois ali que o texto fala da videira, Jesus falou, olha, o mundo vai odiar vocês, e não vai odiar vocês por causa de vocês mesmos, mas eles vão odiar vocês por minha causa. Porque o que eu trouxe e o que vocês vão continuar aqui em meu nome é algo que para quem não quer o reino de Deus é algo repudiável, é algo que não se quer, é algo que não se busca. Então assim como eles me rejeitaram, eles vão rejeitar vocês também. E eles resistirão àquilo que vocês terão a dizer. Então os discípulos, eles sofrem perseguição, meus irmãos, porque na verdade, no fundo, o grande quê de questão daqueles dias não era contra aqueles homens, eles estavam pressionando aqueles homens para que eles parassem de falar sobre o nome de Jesus. Eles queriam acabar com Jesus. Eles crucificaram Jesus, eles enviaram Jesus à cruz do Calvário, não é verdade? E eles acharam que a história de Jesus, que eles achavam que era um impostor, havia acabado, não é? Depois, quando Jesus ressurge, eles subornam homens para que aquela mensagem não se espalhe
porque afinal de contas, eles queriam conter, eles não queriam que o nome de Jesus subsistisse, que aquela história continuasse. Mas a partir de agora, eles percebem que os discípulos estão continuando e eles vêm pressionar os discípulos para que eles parassem de falar naquele nome, naqueles dias. É o que a gente viu aí em Atos 4,18. Eles ordenaram que não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Ou em outras palavras, é como se eles estivessem dizendo assim: olha, ouçam-nos e vai ficar tudo bem. O que eles estavam pedindo para aqueles discípulos era para que aqueles discípulos não obedecessem às palavras de Jesus. Eles estavam falando para aqueles discípulos assim: não cumpram a grande comissão, parem de falar, para de ensinar sobre Jesus, a gente quer acabar com essa história. A gente já tem a nossa religião, a gente já tem ela instalada, a gente já tem séculos da nossa tradição. Nós aguardamos o Messias que nós queremos que ele, o qual ele seja. Esse Jesus aí não é o Messias de fato. Eles queriam sufocar Jesus, o seu ministério, a sua passagem, as suas palavras, os seus ensinamentos. E é por isso que eles pressionam, é por isso que eles perseguem os discípulos naqueles dias. Mas diante dessa perseguição, a gente vai ver os apóstolos tendo uma reação, não é? Reação que nós lemos aí quando eles dizem: olha, julguem vocês se aos olhos de Deus isso é justo, a gente obedecer aos homens e não a Deus. Eles estão dizendo assim: considerem, vejam aí se vocês acham isso certo mesmo. Vocês acham que a gente deve fazer isso? Obedecer a vocês, os homens, e não a Deus? Quando eles estão afirmando isso aqui, quando eles estão colocando essa pergunta aqui, eles estão querendo dizer assim: olha, vocês não acreditam nele, mas nós temos convicção que ele é Deus. Nós temos convicção que ele é o Messias. Nós temos convicção de tudo aquilo que a gente viu acontecer e para ele, o que diz respeito a ele tem a ver com a obediência pura e direta a Deus. E se é isso que está em questão, para nós está bem claro o que a gente deve fazer, não é verdade? E é aí que eles dizem: nós não podemos deixar de falar, nós não podemos nos calar do que vimos e do que ouvimos. Porque acerca do ver, esses apóstolos aqui, eles caminharam muito tempo com Jesus, irmãos. Eles viram muitas coisas poderosas. Eles viram o mar ser silenciado à voz de Jesus, a voz de Jesus. Eles viram Jesus multiplicar pães e peixes. Eles viram inúmeros sinais, milagres, prodígios e maravilhas. Eles viram coisas sobrenaturais. Eles viram isso com os próprios olhos. E eles ouviram também tanta coisa que estava acontecendo, porque muita gente se achegando ali. Jesus tinha ido ao céu, mas tudo aquilo que Jesus disse que iria acontecer, aconteceu. E não apenas aconteceu, como estava ganhando escala e se ampliando por meio da vinda do Espírito Santo. Jesus disse que o Consolador viria, e ele veio. Jesus disse que obras maiores em escala, em proporção, aconteceriam e começam a acontecer. E eles ouviram, eles viram e eles falaram: isso para nós é a verdade daquilo que nós testemunhamos, é legítimo, é real, e se é muito claro para nós que se nós temos que escolher sobre que lado da história nós vamos ficar, já está decidido, já está posto. Nós não vamos ceder, nós não vamos parar, nós não vamos nos calar diante de tudo isso. A gente vê aqui nesses discípulos uma clareza de consciência quanto à obediência a Deus. Eles sabiam distinguir, eles entendiam a obediência que eles deviam ter com relação a Deus. Talvez hoje, nós, nesse nosso tempo, diante de todo o distanciamento histórico que a gente tem, talvez seja fácil a gente dizer assim: ah, pastor, mas para eles estava fácil. Eles viram os milagres frente a frente. Eles assistiram os episódios miraculosos. Como que eles não iam naturalmente escolher pelo caminho certo? Só que nós, os homens, irmãos, nós não somos assim. Geralmente a gente tem maior facilidade para se lembrar dos últimos atos. E aqueles homens estavam sendo duramente perseguidos. A pressão daquele momento era grande. A pressão de estar se fazendo o que era certo e ainda assim serem presos. E ainda assim serem acusados.
eles foram chamados para depor para um sinédrio que condenou e enviou Jesus para a cruz do Calvário. Eles estavam diante dessa pressão humana também. Eles tinham todos os motivos meio que para assim, negociar com esse momento e entender, talvez, humanamente, vamos dizer assim, sucumbir ao medo daquela situação. Porque quantas vezes isso acontece com a gente também, não é verdade? A gente já tenha presenciado algo muito marcante, elucidativo para a gente no dado momento da vida, algo que deva nos dar uma consciência maior lá na frente, mas a depender do que nós estamos presenciando lá num dado contexto à frente, a gente é mais envolvido, mais influenciado pelo momento, não é verdade? Não é diferente com esses discípulos aqui. Mas o fato é que além de tudo aquilo que eles viram, ouviram, presenciaram acerca de Jesus, acerca das palavras de Jesus, acerca dos ensinos de Jesus, acerca das concretizações sobre tudo que Jesus disse que iria acontecer e aconteceu, e acerca da vinda do Espírito Santo, e acerca da ação do Espírito Santo em meio a todos eles, esses homens eles vão se fortalecendo, eles vão ganhando consistência na dependência, na fé, no se lançar à obediência destemidamente, não é? Isso é um foco tão estabelecido que eles não negociam isso de forma alguma. Na semana passada nós refletimos um pouco sobre isso, sobre a oração deles. Rafael até brincou aqui sobre a oração que muitas vezes seríamos tentados a fazer num contexto como esse. Mas a oração deles não é para fugir da raia, a oração é para ficar lá e ficar corajosamente. E o livro de Atos vai dizer que em alguns momentos eles saem felizes, porque embora eles tivessem acabados, final do capítulo 5 ou 6, apesar de eles terem tomado um açoite, eles saem felizes porque eles foram dignos de sofrer por causa do nome de Jesus Cristo. Esses homens estavam realmente marcados por tudo aquilo que eles viveram com Jesus, e isso toca a eles profundamente. Meus irmãos, trazendo isso aqui para o nosso tempo, para esse nosso momento, para essa nossa época, não é? Nós somos esses que nesses dias a gente tem olhado para essa igreja, a gente tem dito, olha, vamos olhar para eles, vamos aprender com eles, porque esse momento aqui é um momento do qual começou tudo aqui, mas nós somos frutos, nós recebemos o legado histórico daquilo que começou exatamente nesse momento aqui. E nós devemos ter as consciências que essa igreja implantou, fundamentou por meio do ministério de Jesus, por meio da ação do Espírito Santo nesses dias aqui. E aprendendo com esses irmãos dessa época, dessa etapa, nós precisamos ter uma postura muito adequada, tal qual a postura que esses apóstolos tiveram. A postura de entender que existe um foco, abraçarmos um foco da nossa missão. A missão que Jesus deixou em Mateus 28, 20 e Marcos 16, 15, não era uma missão só para aquela safra de apóstolos de Atos, para aqueles primeiros discípulos, para a igreja do primeiro século, para Paulo e as suas viagens missionárias e as igrejas quais ele fundou, ajudou a acompanhar, ele pastoreou. Mas aquela missão dada é a missão para o momento do qual Jesus implantou e do qual pela Bíblia nós chamamos o reino de Deus. É um reino que começou em Jesus, é um reino que está em curso ainda. É um reino que está para se culminar no ápice dos tempos quando Jesus voltar pela segunda vez. Nós cantamos 2 músicas aqui hoje dizendo sobre Ele que está sentado no trono. E Ele está reinando na história. A igreja dele subsiste. Quantas e quantas vezes, por quantas épocas, por quantas pessoas, líderes, poderes, majestades tentaram calar o nome. Mas o reino subsiste, nada pode conter o reino de Deus. Porque Jesus está no trono e reina. E Ele voltará para nos buscar. Mas enquanto essa volta não acontece, nós, a Igreja de Jesus, nós temos uma missão para executar, uma missão para cumprir. Uma missão que é muito simples, uma missão que já está dada, uma missão que foi verbalizada pelo nosso Senhor Jesus. Não é? Uma missão que nos termos bíblicos fala sobre falarmos do nome de Jesus.
sobre ensinarmos sobre o nome de Jesus, sobre fazer discípulos de Jesus. Não é discípulos de algum dado pastor, não é discípulo sobre algum dado ministério, sobre alguma confissão histórica, sobre alguma placa de igreja, sobre alguma linha particular de doutrina, não é discípulos de alguma sorte que o seja, é discípulos de Jesus. Essa foi a missão que Jesus deixou para aqueles crentes e que tem permanecido enquanto o reino de Deus acontece. Nós temos que ensinar, pregar, falar, fazer discípulos. É isso que tem a ver com o que nós chamamos de o Evangelho, o reino de Deus, propósito daquilo que Jesus nos chamou para continuar e que homens e homens ao longo da história têm vivido e têm feito. Não é verdade? E por mais simples que seja isso, nós precisamos nos lembrar. Nós estamos numa época de muita informação. Quantas igrejas, quantos ministérios, quantos livros, quantas metodologias, quantas ferramentas que se propõem a algum modelo, alguma missão, alguma visão, alguma elucubração, alguma articulação, alguma estratégia. E não há problema em a gente acessar recursos, caminhos e canais, desde que eles não destoem da missão original. Talvez a gente vai ter coisas que vão vir para nos dar suporte para a gente enriquecer dentro daquilo que já está posto, mas sobre a missão e o foco do qual Jesus deseja para a sua igreja, para o reino de Deus, está colocado. É falar, é ensinar sobre Jesus e fazer discípulos. Simples assim. Muito claramente. É olhar para o Filho de Deus, ao qual o Pai concedeu toda a autoridade diante do seu vencer da morte, diante da sua ressurreição, se submeter ao senhorio dele e assim viver esse propósito. Anunciar Jesus, viver o propósito de olhar para Jesus, dizer sobre Jesus, mostrar sobre Jesus, divulgar Jesus. Isso é uma coisa que tem a ver conosco, com as pessoas em particular. Isso tem a ver conosco enquanto igreja também. Nós precisamos nos voltar sobre essa reflexão do que Jesus é, do que Jesus fez na nossa vida. Uma revolução, uma reviravolta. Porque, meu irmão, se Jesus não significou ser uma reviravolta na sua vida, você precisa pensar um pouco mais profundamente sobre isso. Para aqueles que cresceram na igreja, esse desafio ele é um pouco maior. Porque são pessoas que já cresceram no ambiente dito da graça, do reino, da igreja. Isso exige um pouco mais. Mas quando nós estamos falando desse nome, esse nome de Jesus poderoso, tem a ver com essa reviravolta. Por que reviravolta? Porque Ele vai nos dar condições de sairmos das trevas, o total afastamento de Deus e sermos religados a Ele por meio desse nome, por meio de Jesus. Nós saímos de uma condição de total perdição para o estado de poder acessar a presença e a santidade de Deus por meio desse nome, por meio do que Jesus fez, e representa para nós. E nós precisamos ter isso como uma missão, como um foco enquanto pessoas, enquanto igreja, nesse nosso tempo. Nós precisamos ter fidelidade a esse chamado, a essa convocação. A pessoa de Jesus tem que estar muito bem clara para as nossas vidas, irmãos. A pessoa de Jesus como nosso líder, como nosso Senhor. A pessoa de Jesus como nosso exemplo, porque nós devemos caminhar segundo a estatura dele, segundo o exemplo dele. Não é segundo nenhum outro homem, é segundo o exemplo de Jesus. Jesus precisa estar internalizado totalmente no nosso coração. Os ensinos de Jesus precisam estar visivelmente disponíveis na nossa mente. Pastor, mas eu não caminhei com Jesus como Pedro caminhou. Mas a revelação está aqui. Nós estamos num país livre, nós podemos acessar a palavra de Deus e se nutrir, se fartar da palavra de Deus e aprender com Jesus para trazê-lo como modelo para as nossas vidas. Jesus precisa fazer parte do nosso discurso, do nosso imaginário, do nosso alvo, da nossa pretensão de vida. Porque qualquer outra referência que estiver diante de nós vai nos levar a tropeçar e cair. E quantas vezes isso acontece? Quantas vezes tantos homens caem por mirar, por focar em outras pessoas, em outras referências?
O próprio Paulo, quando ele vai falar sobre essa questão de exemplos, ele fala, olha, sejam meus seguidores como eu sou de Cristo. Ele se coloca como vitrine para facilitar para os irmãos, mas ele lembra que o grande foco de todos é o que? É olhar para Jesus, o supremo exemplo. Né? E Jesus, esse foco precisa estar para os nossos dias, meus irmãos. Porque hoje em dia a gente acessa o celular e tem conteúdo de todas as sortes. Igreja com todos os tipos de mensagens, propostas e estratégias de todas as naturezas possíveis. E tantas vezes a mensagem central de salvação ao perdido, de justificação no sangue do Filho, de nova vida, nova criatura nova, porque teve transformação, não é pregada, não é ensinada. Tantas mensagens desse tempo, desse entorno que tem a ver, tal como a mensagem dos saduceus daqueles dias, mensagens que tem a ver com o daqui e agora, homens que estão buscando o reino dos homens, no aqui e agora, mas não é essa a mensagem, o propósito, a deixa, o foco de Jesus, que Jesus deixou para os seus seguidores, para os seus discípulos e para nós também. Existe um foco que nós como igreja precisamos viver e transpirar. Existe um foco ao qual você como crente deve viver e transpirar, que é o foco de olhar para Jesus, que é o foco de se lembrar de Jesus, que é o foco de se voltar às palavras de Jesus, se alimentar delas, que é o foco de buscar trazer para a sua vida cada mínima atitude, comportamento, ensinamento de Jesus para o seu ato de dia a dia. É claro, é simples assim, e dá trabalho. Mas é a missão que Jesus deixou para a gente. A missão de ser discípulo, porque a grande comissão, a grande missão deixada por Jesus implica em discipulado. E a igreja verdadeira, fiel ao chamado de Jesus, é uma igreja que entende esse propósito de ser discipuladora, em que eu sou cada vez mais discípulo do grande mestre e estou na busca de ser um instrumento, um facilitador, um viabilizador para que outros que estão mais distantes desse propósito possam ser conforme a minha ajuda dedicada a eles, em torná-los também discípulos. Porque é a missão de Jesus, é a missão para a igreja, é a missão para os crentes individualmente falando. Nós precisamos ter esse apelo, essa convocação de ajudar as outras pessoas, os outros crentes, serem ou serem melhores, ou serem discípulos de Jesus se ainda não são. A gente tem que verbalizar isso por meio dos nossos ensinos, por meio das nossas conversas. Precisamos ser bons exemplos de Jesus, precisamos ajudar assim quem tem dificuldade a ler a Bíblia, que leiam olhando para a nossa vida, percebendo os ensinamentos de Jesus estabelecidos nas nossas vidas. Precisamos ser discipuladores e precisamos cada vez mais sermos discipulados conforme o exemplo do Filho cada vez mais. Como igreja, nós precisamos entender que a igreja não é um lugar somente de encontro, de reunião, de liturgia, mas é um lugar para cada vez, como a gente tem dito algumas vezes, os cristãos, os pequenos cristos se manifestarem aqui, cópias de Jesus, imagem de Jesus, em que um e o outro percebe a beleza e a grandeza de Jesus expressa no outro e fala, nossa, aquele traço eu ainda não tinha vivido, eu vou buscar isso conforme aquilo que ele pôde alcançar. Olha que atitude bonita de Jesus expressa na vida do meu irmão ali. O ambiente da igreja, as nossas vidas devem viver e transpirar esse foco de sermos, de trazermos à nossa vida essa missão que foi deixada por Jesus. Devemos nos lembrar que uma vez que a gente esteja comprometido a essa missão também, perseguição acontecerá. Sabe por que perseguição acontecerá, meus irmãos? Perseguição acontecerá porque os homens, em linhas gerais, eles não querem a missão. Os homens que estão longe do reino da luz, eles não querem se submeter ao senhorio de Jesus. Os homens, eles não querem o reino de Deus em que você submeta a Deus, eles querem um reino de Deus para o qual você viver, você precisa abolir o reino do homem. Não, eles querem eles mesmos sentarem nos tronos das suas vidas e corações e reinarem eles por eles mesmos. Os homens não querem o evangelho,
não é? Os homens não querem entender essa mensagem de que você é pecador, de que você está perdido, que os seus dias estão contados, e sem Jesus, por mais que você tenha uma boa visão de você mesmo, você estará perdido, que você é carente de um Salvador. Os homens não querem ouvir essa mensagem, porque cada um, segundo o seu próprio conceito, acha que está melhor do que muita gente, e essa mensagem incomoda. Os homens não querem falar de transformação, porque eles, de alguma certa forma, eles nutrem, eles cultivam uma imagem de que eles são legais, tem muita gente pior do que eles, e falar de transformação, falar de ser transformado, trabalhado, edificado, dá trabalho, demanda, exige, e os homens não querem viver isso. E daí, perseguições, meus irmãos, vão acontecer se a gente querer viver a missão de Jesus. Se a gente querer cada vez mais falar de Jesus, não de uma forma leviana, banal, como muitas vezes alguns interpretam isso, tá? Mas se você quiser cada vez mais falar de Jesus, ensinar sobre Jesus, ser discípulo e fazer discípulos de Jesus, você vai sofrer resistência, você vai ter algum tipo de perseguição, sim. Às vezes, quando a gente fala sobre perseguição, dentro da referência bíblica, a gente lê e se lembra dessas perseguições sistemáticas. Às vezes os que conhecem até mais vão se lembrar dos primeiros séculos da era cristã, em que os mártires eram levados às arenas e os cristãos eram mortos. Mas existem outros tipos de perseguição que estão estabelecidos no nosso tempo, que é a perseguição de pessoas que querem nos calar, que querem dizer que o que a gente tem a dizer é chato, que é incômodo, que olha, respeita aqui porque de alguma certa forma você tem o seu modo de vida, o seu modo de crer, e fala de tudo que você quiser, pode falar de todas as coisas torpes, pode escolher qualquer pior repertório para falar, mas não fale sobre Jesus, não fale que eu sou um pecador, não fale que eu estou errado, porque eu não quero ouvir essa mensagem. Esse é o nosso tempo. Sabe, para o nosso mundo, para os nossos dias, meus irmãos, o problema não é em si Jesus. O problema é que as pessoas, elas querem entender Jesus ao seu próprio modo. É algo mais ou menos assim, tá, Jesus pode fazer parte do repertório. Entre tantas coisas que a gente pode acessar e contar, Jesus pode fazer parte. Jesus é um cara legal da história. Jesus ajudou pessoas, eu gosto desse Jesus. Jesus foi uma pessoa boa, alguém que fez diferença no seu tempo. Jesus como Gandhi, Jesus como Buda, Jesus como tantos outros, sim, podemos incluir Jesus. Só que a mensagem de Jesus não é acerca de Jesus ser mais um. A mensagem de Jesus é acerca dele ser o único caminho. E isso é intragável para muitos ouvidos. Isso até eu diria que até para o meio cristão, dito evangélico dos nossos dias. Tem tanta gente que assim, não, vamos ter Jesus, mas a gente precisa ter tal igreja, a gente precisa ter tal apóstolo, a gente precisa ter tal filosofia, a gente precisa fazer aqui do nosso jeito, a gente precisa aplicar aqui a nossa própria interpretação de como tudo isso deva funcionar. Então é Jesus e mais algumas coisas. Jesus sozinho nessa história, Jesus seu todo, não, isso não interessa, essa história de Jesus, o evangelho, o reino. Mas a grande questão é que quando nós estamos falando sobre Jesus conforme o que foi nos deixado, é a imagem do Filho que está colocada para nós, sobre Ele ser o Senhor, sobre nós nos submetermos a Ele, sobre nós entendermos que com Ele nós alcançamos a salvação e todas as outras bênçãos vindas da parte de Deus. E isso é um tipo de mensagem que não agradará muita gente, meus irmãos. Ao viver o foco que nós temos que viver sobre pensar Jesus, personificar Jesus na nossa vida, encarná-lo por meio de atitudes, vivê-lo por meio do discipulado com Ele e exercendo isso para outras pessoas, vai incomodar muita gente. E por causa disso nós seremos rejeitados, algo que os homens, as pessoas não gostam. Nós seremos muitas vezes ridicularizados. Às vezes não serão grandes ridicularizações, às vezes vão ser coisas sutis. Às vezes vai ser uma risada que meio que vai te fazer se sentir inferior numa reunião de empresa. Às vezes é um tipo de comentário que vai te estabelecer como alguém que tem uma mente pequena. Às vezes é algum tipo de coisa que vai dizer como se você fosse uma pessoa ultrapassada, obsoleta, alguém que está preso a valores de alguma época do passado, coisas que vão querer te estabelecer de que, olha, o tempo passou e você ficou preso aí em algum momento do passado e você ainda traz essas coisas aqui para hoje. Perseguições que acontecerão,
ou outras perseguições de gente que vai querer parar de andar com você, porque vai falar assim: nossa, eu não quero ouvir falar sobre Jesus. Se você tem a falar sobre Jesus, desculpa, eu não quero estar com você. Desculpa, se você quer ensinar sobre Jesus, eu quero pintar o 7 com a minha vida, eu não quero me impor a nenhum tipo de senhorio, não, eu quero fazer o que de alguma forma eu estou predisposto e desejo fazer, eu não quero alguém para orientar minha vida com a sua palavra, não. E perseguição haverá, meu irmão. À medida que a gente se comprometer com a missão, acontecerá, a realidade da perseguição acontecerá para nós também, não vai ser diferente conosco. E o que Jesus disse aos seus discípulos e disse a nós, e diz a nós também, Lucas 10,16, vai dizer assim: na verdade eles não estarão rejeitando a nós, da mesma maneira que eles nos rejeitaram, os discípulos, os apóstolos. A rejeição é a Jesus, eles não querem a Jesus. Porque quando se está em densas e profundas trevas, a luz incomoda. Quando você traz na sua boca, no seu discurso, a luz que escancara os atos, as obras, traz à luz aquilo que está no oculto, de corações que estão muitas vezes querendo viver na obscuridade, porque quer esconder as suas obras de trevas, isso vai incomodar muito. Mas de nós será exigido tomar uma atitude cabível, uma postura adequada tal qual dos apóstolos. Que tipo de crentes nós seremos em meio a essa evolução e essa história? Os apóstolos, eles foram convidados a ceder à pressão, a dizer assim: vamos acabar com essa história? E nós também temos propostas sutis desse tempo, nesse momento de vida que vivemos. Talvez isso possa vir verbalizado por algumas vozes, talvez isso possa ser algum jogo mental que possa até sondar as nossas mentes. Algo mais ou menos assim: vamos viver o que a gente está vivendo hoje? Vamos ser igual a todo mundo? Vamos passar na média? Vamos ser, olha, esse papo da gente olhar tanto para a Bíblia, pensar tanto na palavra de Deus, é difícil. A gente está tão acostumado com o jeito cultural, histórico de ser, até dentro da igreja, tão entranhado que dá trabalho mudar isso. Vamos viver a religião, falar muito de Jesus dá trabalho. Abraçar isso como um propósito, como um foco de vida, vai me gerar em mim ser rejeitado por pessoas, e eu não quero rejeição. Eu não quero ser rejeitado no almoço de domingo, quando eu estiver rodeado de pessoas amadas. Eu não quero, ser mal compreendido e por causa disso, sentir que alguns não estão querendo mais conversar comigo. Nós seremos pressionados também, seremos pressionados quando tanta informação ao nosso redor querer vir dizer que a gente está perdido nessa comunicação, nesse jogo de ideias, e de alguma forma nós estamos desatualizados, não é verdade? E é nessa hora que nós chegaremos num ponto de tomar decisões sólidas e concretas como esses homens tiveram que tomar. Sobre pensar assim: a quem nós agradaremos? Nós cederemos à pressão e agradaremos aos homens? Ou nós nos atentaremos à missão e nós agradaremos a Deus? A que tipo de decisão nós vamos recorrer? Afinal de contas, nós vamos exercer a obediência correta, que é a obediência a Deus naquilo que na palavra está expresso e ao qual nós devemos viver, ou de alguma forma a gente não quer ficar tão fora das tribos humanas atuais que nós presenciamos e de alguma forma queremos ser, aspas, normais para o que diz respeito a muita gente do nosso tempo e vamos se tornar iguais a eles, vamos ficar no mesmo estágio de querer viver somente algo do momento, algo que tem a ver com as expectativas humanas. A gente vê que o que fez diferença para os apóstolos é porque eles estavam tomados de uma convicção. Eles tinham a convicção de que Deus era o protagonista dessa história toda por meio de Jesus Cristo. E eles viram Jesus atuar. E eles ouviram de tudo aquilo que estava acontecendo e os corações deles estavam tomados de convicção. E nesse nosso tempo e época, meus irmãos, nós devemos exercitar o mesmo tipo de reflexão acerca dessas coisas no que diz respeito às nossas vidas. Muitas vezes o que vai nos consumir diante desse tipo de reflexão
é justamente a falta de uma referência, de um caminhar mais estreito com Jesus. Porque, olha como é curioso, eu tenho feito essas comparações aqui porque eu creio que elas são muito úteis. Os mesmos discípulos que abandonaram Jesus no rumo ao Calvário são esses caras aqui agora cheios de raiz, cheios de consistências. Porque eles deixaram, sabe, a esfera, o mundo, a realidade da incredulidade para trás e eles se lançaram a Jesus. E para a gente viver convicção, atrelados à missão correta que nós temos que viver, nós temos que deixar muita incredulidade para trás também. Nós precisamos de fato efetivar nossas decisões e precisamos pensar sobre o que temos visto, ouvido e experimentado acerca de Jesus. Jesus e a sua palavra, o Evangelho, traz muito acerca do que Jesus fez, manifestou e ensinou e deixou para nós. Mas esse Jesus é real nas nossas vidas. Jesus é o Jesus da transformação de todo aquele que creu nele de verdade, e essa obra foi uma obra real. Algo que mexe com as nossas estruturas. Só que isso não é para ser vivido somente no dia e no momento da nossa conversão. Na verdade, esse é um processo de aprofundamento que nós devemos ativar, ter sede e buscar viver em cada novo dia. Mas para isso, à luz de um exemplo bíblico, nós temos que ser como Maria, ter esse gosto de estar aos pés de Jesus. Nós devemos amar as palavras de Jesus. Nós devemos prestar atenção em Jesus com os nossos melhores olhos para sermos iguais a eles. Nós precisamos perceber a grandeza de Jesus, como ele foi como varão perfeito para sermos iguais a eles. Nós precisamos ter interesse na pessoa de Jesus Cristo. Porque quanto mais nós experimentarmos em nível pessoal um caminhar puro e verdadeiro com Jesus, mais nós vamos ver e ouvir daquilo que ele está fazendo no mundo afora. E quanto mais nós vemos e ouvimos daquilo que ele está fazendo no mundo afora, a partir daquilo que ele já fez na nossa vida, mais isso fortalecerá convicções para que a gente resista às pressões que vão querer nos calar acerca do falar sobre Jesus. Para isso nós precisamos ter esse encontro cada vez mais envolvente e aprofundado com a pessoa do Filho de Deus nas nossas vidas. Sabe, o aprender de Jesus, que é um processo de crescimento, de evolução, de soma, de cumulação. Um processo de ser igual a Jesus, um processo de buscar ser igual a Jesus, um processo de ter interesse pela pessoa de Jesus. A gente tem estudado aqui nas quartas-feiras aqui sobre a pessoa de Jesus, sobre a obra dele, sobre a graça dele. E como é interessante quando a gente para e a gente fala assim, eu vou mais fundo, eu vou entender cada nuance de quem Jesus é e do que da pessoa dele, Filho de Deus encarnado. Mas se Jesus for só uma religião, tantas vezes haverá a pressão e será cedida a pressão de se calar, quando você está sendo chamado a obedecer à missão e ao foco ao qual você foi chamado a viver. E sobre isso nós precisamos pensar. E nós estamos falando de uma igreja poderosa. Estamos falando de uma igreja que obedeceu a Deus. Estamos falando de uma igreja que viveu feitos extraordinários. Estamos falando do melhor nível de obediência a Deus. Nós queremos isso para o nosso tempo ou não queremos? Desejamos isso ou queremos ser um enlatado de supermercado da moda gospel do nosso tempo? A gente precisa entender que a gente pode aproveitar de muita coisa que está à nossa disposição, mas sem jamais destoar da pura essência daquilo que Jesus, de uma maneira muito simples, nos deixou. Sabe, no propósito de vivermos aquilo que Ele deixou para as nossas vidas. Então, meus irmãos, essa é a oração que nós, nessa noite, devemos fazer. Existe um foco, e não pode ser o foco do pastor Leandro, foco do pastor Rafael, foco de qualquer liderança que você admire, que você tenha estima. Um propósito, o foco deixado pelas Escrituras Sagradas, por Jesus Cristo. Estabelecido o foco, nós devemos nos dedicar exaustivamente a esse foco, custe o que custar.
independente do nível e do tipo de perseguição que possa se haver, porque quando perseguições se instalarem, nós demonstraremos com a nossa atitude a quem nós de fato queremos obedecer. Se estamos cadenciados a obedecer a Deus ou ceder às pressões dos homens. É desse jeito. E quando a nossa atitude corretamente for igual a dos apóstolos, seremos aqueles que dirão assim: importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Não podemos nos calar acerca do que temos visto, ouvido, experimentado e vivido com a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, porque com Ele eu estou fechado, eu não abro mão. Esse é o grande chamado, o grande propósito, à luz do exemplo que os apóstolos nos deixam, meus irmãos, e nós devemos refletir sobre essas coisas nessa noite. Abaixe a sua cabeça nesse instante, vamos orar, porque esse é um desafio para o nosso tempo, para a nossa época. É um chamado para a obediência completa, a missão completa, a missão autêntica que Jesus nos deixou para viver. Pai, somos teu povo aqui reunido nessa noite, estudando, observando a tua palavra, se lembrando, relendo palavras, ensinos, orientações de Jesus. E percebendo a execução de tudo isso na vida dos apóstolos e daquela primeira igreja. E sabe, Senhor Deus, o contexto pode diferenciar-se em muitos aspectos, mas por base, Senhor Deus, o que está proposto para a gente viver hoje, nesses nossos dias, se trata, ó Pai, de coisas semelhantes, uma realidade muito paralela ao que esses homens viveram nesses dias. Porque o foco pedido pelo Senhor, quanto ao que devemos fazer, está colocado. Teu Filho deixou muito bem claro para nós. E diante do executar correto desse foco, sim, Pai, nós sofreremos resistências, ó Pai, de muitos variados níveis, mas para o homem que jamais gosta de ser rejeitado, repudiado, quão terrível é lidar com tudo isso, seja qual for o tipo de, ó Pai, enfrentamento que se precise fazer. Mas o Teu Filho nos advertiu, ó Pai, que tudo isso aconteceria e Ele nos ensinou. Ele deixou para nós de que, Senhor Deus, Ele veio justamente para tornar claras as coisas, de definir os lados sobre e acerca de qual lado nós estaríamos, ó Pai. E olhe para nós, Teu povo, nessa noite, porque precisamos ser daqueles, ó Deus, daqueles que abracem esse foco, esse chamado, esse propósito de vida que Jesus nos deixou. Somos desses que precisamos, Senhor Deus, dizer: importa agradar, obedecer a Deus e jamais os homens, em detrimento da obediência ao Senhor. Somos daqueles, ó Pai, que precisam caminhar com base naquilo que tem vivido, visto, ouvido, experimentado acerca da pessoa do Teu Filho. E tudo isso se dá diante do caminhar pleno com o Consolador que habita a vida daquele que é salvo. O Consolador, ó Pai, Ele efetua, Ele continua, Ele estende daquilo que o Filho implantou a partir do reino. E tudo isso está possível, presente, disponível nesse nosso tempo, quando nós estamos em submissão, em rendição ao governo do Espírito nas nossas vidas, ao ouvir das palavras do Filho na Tua palavra, estabelecidos, ó Pai, rendidos ao Senhor, ó Pai, no trono das nossas vidas. Então que a gente se volte a tudo isso, Pai, porque somos igreja chamada a ser igreja fiel nesse nosso tempo. Somos chamados a sermos discípulos de Jesus nesses nossos dias. Somos chamados, ó Pai, à fidelidade. Fidelidade que nos levará a dificuldades e enfrentamentos, mas precisamos da postura correta quando, ó Pai, seguimos o caminho da obediência, que nós possamos ser esses Teus filhos. Visite-nos cada um de nós. O Senhor conhece o nível, ó Pai, de caminhada cristã de cada um de nós, mas do pequeno, do menor, aquele que tem mais anos e experiências acumuladas nesse sentido, que a gente não deixe de olhar para a pessoa de Jesus e buscar em cada novo dia sobre e acerca ser como Ele. Que a gente não se desvie o olhar desse nosso foco de sermos os discípulos dEle que transmitirão as suas palavras e ensinos e que viverão nas suas próprias vidas tudo isso, para levar o reino naquilo que o Senhor nos deixou para levar hoje, nesses dias, nesse nosso tempo, Pai. Abençoe-nos a nós, Teu povo, nessa noite, nesse rumo, nessa direção.
É assim que nós oramos e por tudo isso te clamamos e te pedimos essa noite, humildemente te pedimos. Em nome de Jesus.